Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso momento de reflexões diárias acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira de cinzas, nós iniciamos o nosso período quaresmal e nós iniciamos fazendo uma pergunta importante: onde está o nosso coração? Ele está ancorado em quem ou em quê? Porque o coração exprime a centralidade, a totalidade do ser humano. Onde estiver o teu coração, estará também o teu tesouro. Isso está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 21. E em Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21, é-nos dito que o acúmulo de bens e a manutenção de um tesouro aqui na terra acarretem ferrugem, traças e ladrões, sinalizando que o tesouro é terreno e passageiro. Rábano Mauro, que é um padre da patrística, um dos primeiros padres, lá dos primeiros séculos, ele ensina-nos que a ferrugem significa a soberba que obscurece o brilho da virtude. E a traça, que ocultamente rói o vestido, é a inveja que despedaça o bom desejo. E por isso ela decompõe a ligação da unidade. Enquanto que os ladrões são como aquelas pessoas descrentes, materialistas, ideológicas, assim como os demônios, que sempre estão dispostos a nos despojar de nossos bens espirituais. São João Crisóstomo, ele vai completar esta afirmação de Rábano, dizendo que o coração, quando estabelece apego às coisas e aos sentimentos inferiores, se destina ao colapso e à perdição de si, já que o apego é um abraço aos vícios e ao próprio pecado. E é por isso que o profeta Joel, lá no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 13, faz-nos um convite na liturgia de hoje. Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus. Em outros tempos, o rasgar as vestes era um ato penitencial, porém um ato externo, que nem sempre condizia com as intenções que regiam no interior do ser humano. Sendo que a partir de agora, o rasgar o coração passa a ser compreendido como a melhor atitude que um penitente pode ter. Alguns podem até pensar, por se falar de ato interno, em um sentido de uma subjetividade, beirando a heresia do relativismo. Mas não se trata disso. O ato interno deve ser guiado pela consciência reta da pessoa. E é esta atitude que revela a nós os nossos pecados e faz-nos pedir perdão a Deus, junto com Davi no Salmo 50, que hoje nós cantamos. Já no Evangelho de São Mateus, Jesus nos mostra 3 pontos que, se seguirmos, nos ajudará a manter o nosso coração afastado dos vícios e dos pecados. E a entender que não se trata de uma subjetividade, mas de algo concreto e de algo objetivo. O primeiro ponto é: quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. Mateus 6, de 3 a 4. Dar esmola é um ato de caridade, o qual implica justiça. A justiça significa retidão e fidelidade para com Deus. Ou seja, para praticar a justiça, não devemos recorrer a julgamentos como: esta pessoa merece, esta não. Esta vai gastar o dinheiro com bebida. Vejam que tais julgamentos estão sendo guiados pelas pessoas envolvidas. Mas a verdadeira justiça não olha a pessoa, mas a situação,
sendo que certo deve ser sempre certo e o errado deve ser sempre errado, independentemente da pessoa envolvida. O ato de dar esmola deve estar ancorado àquilo que é certo e fazer o certo não porque o outro merece, mas porque o certo é certo. Quando nos esquecemos do princípio de justiça, caímos na vaidade de desejar um reconhecimento, uma visibilidade, e por aí vai. Assim como o coração exprime a centralidade, o segundo ponto dito por nosso Senhor é a oração. E isto não é por acaso, mas é pelo fato de a oração ser o único meio de nos reconectar com o sagrado, com o transcendente. Quando orardes, não sejais hipócritas, que gostam de rezar de pé, para serem vistos pelos homens. A oração é o motor da ação. Ela deve brotar no interior de nosso quarto e não em meio aos aplausos dos homens. Porém, precisamos entender que o quarto não é um quarto enquanto espaço físico de uma casa, mas sim o espaço que precisamos cultivar em nosso coração. Já o terceiro ponto é o jejum, o exercício de jejuar. Deixar de comer algo, abster-se de carne, é de todos os exercícios o mais eficaz. Quando se deseja retomar o controle sobre si, sobre o seu coração, sobre a sua totalidade, muitos de nossos pecados advêm da sensualidade, dos excessos de comida e de bebidas, e nada mais eficaz para repará-los que a privação de alimentos, que vai na raiz de todo o mal. Por fim, hoje iniciamos o nosso deserto e seremos acompanhados por Jesus Cristo. 40 dias em que somos chamados a intensificar nossas orações, os nossos jejuns e as nossas esmolas. É importante compreender que nossas atitudes devem nascer de nosso coração e não de levantamentos de bandeiras ideológicas. Porque quando externalizados aquilo que trazemos em nosso coração, nós não chamaremos a atenção para nós, mas revelaremos o próprio Cristo. Enquanto aqueles que levantam bandeiras ideológicas chamam a atenção apenas para si e esquecem do próprio Cristo. Que sejamos com Cristo um só coração e uma só alma. Fique com Deus e que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.